Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui no mercado aqui da minha cidade para gravar um vídeo que vocês pediram muito, que é dando dicas de nutrição. Mas eu estou aqui nesse ambiente justamente para mostrar para vocês alguns alimentos e também quebrar paradigmas que as pessoas vêm trazendo durante as gerações, os tabus do que pode, o que não pode comer, o que engorda, o que não engorda. Então eu vou mostrar na prática para vocês o que a gente pode consumir para melhorar a nossa alimentação, o que a gente não tem que deixar de comer, o que a gente tem que comer, enfim. É isso. Bora lá, vou mostrar pra vocês o primeiro mito que eu vou quebrar aqui e vou mostrar pra vocês que não é bem assim que funcionam as coisas. Vocês estão vendo onde é que nós estamos e nós estamos aqui, ó, na região dos pães e eu trago o pão aqui justamente para quebrar o primeiro mito que não pode comer glúten. Já ouviu essa afirmativa? Ah, você não pode comer glúten, glúten inflama. Você não pode comer pão, pão inflama. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. E esse é o ponto. Vocês não devem prestar atenção nesse tipo de fala extremista, porque no final das contas o glúten só vai inflamar ou causar algum tipo de problema em pessoas que têm a que a gente chama de doença celíaca. Isso é uma doença, no caso, que faz com que a gente tenha vários problemas ali quando a gente ingira o glúten até de chegar perto. E pessoas que não têm essa doença não precisam se preocupar com pão, glúten, no caso, outros alimentos que têm glúten, né? Então não se preocupe, você pode comer glúten e você não vai engordar por isso, isso não tem nada a ver. Inclusive pão é uma ótima fonte de carboidrato e proteínas também, então coma pão. E aqui a gente vem com o nosso segundo mito, que é lactose. As pessoas dizem, não pode tomar lactose, não pode tomar leite, entendeu? As pessoas, elas têm uma falsa ilusão de que a lactose, e principalmente essa frase, o leite inflama. Não, leite não inflama. Não existe evidência científica que diga que você não pode tomar leite. Pelo contrário, o leite é uma excelentíssima fonte de cálcio que você precisa tomar e eles vêm com as teorias da conspiração de mas o humano é o único animal desmamado, né, que parou de mamar, já cresceu, que continua tomando leite e ainda mais de outro animal. Os outros só não fazem isso porque eles não têm inteligência. Porque afinal de contas a gente precisa de cálcio e é uma fonte excelentíssima de cálcio que a gente consegue ter, sem contar que o leite, ele tem uma quantidade muito grande de proteínas, tá? Vocês veem aqui, ó, 6 gramas de proteína a cada 200 ml. Se tu toma 400, tem 12. Então, não caiam nessa. Tomem leite. Não. Sempre tentem pensar com um pensamento crítico sobre o que é que a gente está fazendo e por que não. Ou porque sim, entende? Leite é uma excelente fonte de proteína, excelente fonte de gorduras também, se for integral. E não tem por que não tomar. Não cai nessa. Vocês estão vendo isso daqui? O nome disso? Chocolate. E muita gente fala, não pode comer chocolate, aí eu vou engordar. Porque o chocolate ele é o principal vilão da perda de peso. É mentira. O principal vilão da perda de peso é comer demais. E você não vai engordar se você comer um pouquinho de chocolate por dia. Não é o alimento que é o vilão. O vilão de verdade é a quantidade que você come. Então você não precisa tirar nada. Se você só comer 2 barras de chocolate ao dia, você vai emagrecer. O ideal é que você crie uma espécie de equilíbrio entre os alimentos. Você não precisa tirar nada da sua alimentação, porque comer também é como é que eu posso dizer? Também é emocional. A gente tem atrelado a nossa alimentação, a emoção, aqueles momentos assim que a gente vive, que a gente vai na casa da nossa avó, que a gente come. Tudo tem emoção envolvida na comida. Então você não precisa tirar nada. Então, não se preocupe quanto a isso, você não precisa tirar nenhum alimento, e principalmente o chocolate, que tá tudo certo, tá? Continue comendo seu chocolatinho. Então, um outro mito que a gente vai acabar com ele agora, a gente vai desmistificar, muita gente diz que você não pode comer à noite, que você não pode se alimentar muito perto do horário de dormir. Isso é uma pura mentira. Porque, na verdade, não tem fundamento você dizer você não pode comer perto de dormir, principalmente carboidrato, que você vai engordar. Lembra que a gente já falou que você só engorda se você comer mais do que você gasta.
Já comentei sobre isso, mas eu vou reforçar. Você só é capaz de engordar porque você tem X calorias que você ingere, X calorias que você gasta. Se você gasta mais do que você ingere, você emagrece. Se você não gasta, você engorda. E é assim que funciona. Não interessa o horário que você come, nada disso. É um cálculo básico. Comeu mais, engordou. Comeu menos, emagreceu. Então, você pode comer o horário que você quiser, que não vai influenciar. Agora, em relação à digestão, aí a gente sabe que comer muito próximo do horário de dormir, principalmente em grandes quantidades, vão sim atrapalhar a sua digestão e principalmente o seu sono, que é o essencial para você se recuperar de um bom dia de trabalho, um dia de treino. Então, é só isso que é a influência, mas não vai especificamente fazer engordar só porque você comeu à noite, porque o seu metabolismo é mais lento ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, relaxa, come sua coisinha aí de noite tranquilo, só não exagera. Estão vendo isso daqui? O nome disso é suplemento. E a gente tem aqui outro suplemento também, que é a barrinha de proteína, que são aliados muito importantes para bater a nossa quantidade de proteínas que a gente tem que bater dentro da nossa alimentação, né? Porém, eles não substituem a nossa alimentação padrão, os alimentos, né? Tu até pode adicionar os nossos suplementos dentro das proteínas, no caso das proteínas da nossa alimentação, mas eles não substituem, não são a mesma coisa. Então, pode comer tua barrinha tranquilo só, não se alimente só de barrinha nem só de whey, porque a gente precisa de outros micronutrientes e outros alimentos que estão dentro da nossa mais vasta variedade de alimentos que a gente pode consumir. Não se prenda a isso, não pense que você é mais fitness porque você come suplementos, se você ingere suplementos, tá? Tem uma alimentação variada e inclui suplementos para aumentar o seu aporte de proteínas, que aí sim você vai ser inteligente e vai aumentar o seu aporte proteico e, por consequência, também facilitar a sua perda de peso, tá? Suco natural, 100% uva, ó, 100% fruta, né? Muito gostoso. Muita gente diz, ai, mas é o mais próximo do in natura, então deve fazer bem, é melhor que refrigerante. Então logo deve engordar menos ou, sabe, é mais saudável. Olhem para esse refrigerante zero aqui que a gente tem. Esse refrigerante não tem açúcar, não tem calorias. Ó, olha a tabela nutricional. Conseguem ver? Como que algo que é zero açúcar e zero calorias pode te engordar mais do que um suco de uva que tem 200 ml? Bom, pessoal, estamos aqui nesse momento na praça de alimentação do shopping que tem o mercado porque fomos expulsos do mercado. Tanta gente fazendo tanta coisa ruim, a gente gravando conteúdo informativo e a gente é expulso do mercado, mas não tem problema, a gente continua daqui. Onde que nós havíamos parado, deixa eu ver, a gente estava falando sobre a diferença, né, que as pessoas acham que fazem quando elas estão tomando um suco integral, um suco 100% fruta, né, comparado a um refrigerante zero e que o suco é mais saudável, por isso que ele vai fazer a pessoa não, perder o peso, né? Ter a perda de peso, e na verdade não. Que o nosso refrigerante, por ele ser zero calorias, zero açúcar, né? Se ele é zero calorias também, logo é zero açúcar também. Vocês podem ver aqui a tabela nutricional. Tem zero tudo. Zero calorias, zero carboidratos, zero açúcares totais. Entendeu? Um pouquinho de sódio, mas as pessoas dizem, ah, refrigerante zero tem muito sódio, mas na verdade não. É uma quantidade ok que a gente tem aqui, ó. 30 miligramas, tá? De sódio em 350 ml, ou seja, a latinha toda. Da Vandinha, inclusive. Ah, não vou dar spoiler, mas teremos vídeo dessa temática. Então a gente. Vamos ver, a gente tá com o suco, eu não comprei, né? Mas a gente tem a diferença entre o suco e o refrigerante zero. E o suco tem sim o potencial de engordar, porque ele tem calorias, e diga-se de passagem, tem muitas. Se eu não me engano, em 200 ml de um suco de uva 100% tem umas quase 130 calorias, o que é muito. Se você tomar 400 ml, que é um copo grande, você vai ter ali quase 500 calorias, entendeu? É bastante coisa. Então, suco sim tem a capacidade de nos engordar e refrigerante zero não. Então, pessoal, o nosso último tópico aqui, tá? Que a gente vai desmistificar. Muita gente não sabe, não compreende qual que é a diferença entre um
alimento, né, um produto zero, um produto diet, que a gente chama, né, e um produto light. Ah, mas qual a diferença diet e light? Aqui a gente tem um requeijão, né, que é light, tá? Ou seja, light significa reduzido em calorias, tá? Pode ser reduzido em gordura, pode ser em carboidrato, também proteína, mas ele vai ser reduzido em alguma coisa para baixar o valor energético, que é as calorias. Porém, isso não significa que ele vai engordar menos, entendeu? Porque a gente já viu que o que importa é a quantidade que você vai ingerir de cada produto. A diferença do light, por exemplo, esse daqui é zero, tá? É que ele não tem nada. Então, isso aqui você pode tomar o quanto que você quiser, que você não vai engordar. Aí a gente tem toda aquela questão da saúde, né? Da ingestão de líquidos, ingestão de água, mas engordar não vai, porque tem zero calorias. Mas isso daqui sim você não pode comer à vontade porque tem calorias, ele só é reduzido. Reduzido. Não significa que você pode ingerir à vontade, tá? Se você pegasse um requeijão desse daqui, tradicional, que tivesse toda a quantidade de calorias normal, do tradicional, ele seria um produto bem mais calórico, mas ainda assim não significa que você pode consumir tudo que você quiser, tá? E é isso, pessoal. Essas foram as nossas dicas aqui em público. A gente fez ao ar livre, né? Na verdade, no caso, dentro do estabelecimento, tem o seu ambiente. Fomos expulsos do mercado, mas ossos do ofício. Tudo certo, e terminamos aqui as nossas dicas. E se vocês quiserem mais conteúdos fitness, que sejam conteúdos não no formato de SMR, mas para dicas mesmo, eu tenho o meu canal fitness, Giba Fit, que tá no link da bio, aqui em algum lugar, também vou deixar nos cards, para vocês clicarem e ser direcionados para lá. Lá eu falo mais sobre essa parte fitness, saúde também. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham aprendido algumas dicas e entendido essas informações sobre a nutrição que às vezes ficam um pouco turvas para o público leigo. E é isso. Valeu. Tamo junto.